É bom ou não é? Pô, que isso? É, meu irmãozinho. O que você falou aí de patrocinador de Corinthians, ô Ronald? Corinthians e Palmeiras, a Esportes da Sorte, que é a empresa pivô dessa investigação, patrocina os dois clubes. Esportes da Sorte? É. Mas não é a Vai de Bet? São duas empresas que foram lá, o nosso contadas nessa setorista. Vamos lá. investigação. Eu citei porque é essa que está ligada diretamente Vamos entender, vamos por aos clubes. partes. Quando tem muita coisa assim, tem que usar da didática, que você tem como ninguém. Primeiro, Deolane, influenciadora famosa pra caramba, que tem muito dinheiro, advogada, às vezes se envolve em polêmicas, quase sempre se envolve em polêmicas, é conhecida, tem 20 milhões de seguidores só no Instagram. Ela é uma das 19 pessoas presas. Ela e a mãe. A Deolane e a mãe foram presas lá em Pernambuco. Fora as duas, mais 17 pessoas. Primeiro, por que tá rolando essa operação? O porquê da operação? Por que elas foram presas? Vamos lá, Joelzão. Essa operação que é encabeçada pela Polícia Civil de Pernambuco, investigando lavagem de dinheiro do crime organizado. Do crime organizado. Exato, por meio de jogos de azar na internet. Jogos legais e ilegais, mas sendo jogos de azar na internet. Jogo do Tigrinho e outros jogos de azar na internet. Então, pegam o dinheiro do crime organizado, segundo a investigação, e coloca nessas empresas de jogos para fazer a lavagem do dinheiro. Exatamente. Tá. Além disso, em imóveis, carros, barcos, como o Ronald disse, e também helicópteros e aviões, aeronaves no geral. Então tudo isso, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o crime usava para lavar esse dinheiro. Por que a Deolane Bezerra foi presa? Ela é uma das investigadas por envolvimento nesse esquema. Mas o delegado responsável pelo caso não deixou claro qual é a participação da Deolane Bezerra nesse esquema. Só que ela tem parte, que ela tem o envolvimento, não disse se direta ou indiretamente, já que ela é uma influencer. A gente já noticiou várias vezes por aqui outras investigações em que influencers fazem parte indiretamente, são contratados e às vezes nem sabem que são contratados nessas ilegalidades para divulgar joguinho na rede social. A gente vai ouvir agora, Gel, para depois destrinchar melhor essa investigação, o delegado responsável pelo caso, o Renato Rocha, da Polícia Civil de Pernambuco. Jogos lícitos como jogos ilícitos, e aí utilizavam de lavagem de dinheiro, de um esquema de lavagem de dinheiro, para tentar trazer esse dinheiro dos jogos ilícitos, faziam algumas aquisições de bens de forma que deixava o rastro, e aí a gente conseguiu fazer essas apreensões que eu já disse, os bens, aeronaves, embarcações, imóveis, veículos automotores, enfim. Bom, ele falou aí dos jogos ilegais, pegar o dinheiro dos jogos ilegais e jogar no meio dos jogos legais para esquentar. Aonde que entra aí o crime organizado? Vamos lá, essa lavagem de dinheiro, para o crime conseguir lavar esse dinheiro do próprio crime e tentar retorná-lo ali como um dinheiro, entre aspas, limpo. Tá, mas esses jogos ilegais são coordenados pelo crime organizado? Não são. Até porque duas empresas que são investigadas também desse envolvimento, uma que é a Bet, que o Ronald disse, que aí tem um helicóptero só que faz parte dessa empresa. E o dono responsável pela essa empresa, exatamente, não se manifestou ainda. A outra empresa que aí sim tem grandes clubes ali no entorno, como Palmeiras, Corinthians, etc., é a empresa Esportes da Sorte, que divulgou uma nota a respeito do caso, e eu já vou ler essa nota justamente sobre essa empresa. A empresa Esportes da Sorte informa que ainda não teve acesso à decisão judicial que autorizou a busca e apreensão na sede. Ressalta, no entanto, que desde março de 2023 tem prestado todos os esclarecimentos necessários nesse inquérito, que apura aí esse envolvimento do crime organizado em lavagem de dinheiro em jogos online através de diversas petições e documentos. Ou seja, o Esportes da Sorte diz que não tem esse envolvimento com o crime organizado, mas que colabora com as investigações. Além dessa operação em Pernambuco, ocorreu em Campina Grande, na Paraíba, Barueri, na Grande São Paulo. Barueri foi numa casa da Deolane Bezerra, que fica em Alphaville. Um carro dela foi apreendido pela polícia. Cascavel, no Paraná, e também em Goiânia, Goiás. Os bens que foram apreendidos: 2 helicópteros, um avião, um carro de luxo, embarcações, imóveis e joias.
Bom, O avião é do Gustavo Lima, né? É. Mas ele disse que vendeu, né? exatamente, temos esse ponto também. Mas, peraí, antes da gente entrar, acho que vale a pena explicar onde que entra a VaiDebet aí, porque é aí que entra essa possível ligação. VaiDebet. Essa VaiDebet é praticamente o que aconteceu com o Gustavo Lima. O Gustavo Lima teria um avião ali com o nome dele e a VaiDebet tem um helicóptero que foi apreendido relacionado à empresa. Não, qual seria o esquema da VaiDebet segundo a investigação? Também lavando dinheiro? Também lavando dinheiro igual Esportes da Sorte. Só que o delegado responsável pelo caso ainda não esclareceu como que funcionava esse esquema total. mesmo, né? Exatamente. Eu vi que o avião do Gustavo Lima, o Ronald, ele foi, segundo a empresa, a equipe jurídica do Gustavo Lima, foi vendido para uma empresa X. E essa empresa é a detentora da aeronave atualmente. Só que ainda não houve a transferência na ANAC, porque algumas coisas, quando você vende, estão diretamente ligadas à chancela mesmo de um órgão regulador. Isso acontece com o avião e com algumas outras coisas. Mas ele já vendeu naquela data, só não houve ainda a aprovação da ANAC. Mas o avião não é mais dele. Perfeito. Então, essa explicação ela é totalmente justa. Sim. E se encaixa num momento como esse. Agora, o Gustavo Lima, ele tem uma amizade muito grande com o dono da VaiDebet. Ele é o garoto propaganda da VaiDebet. Inclusive, está viajando com ele para o exterior. Ele está no exterior agora com Inclusive, o próprio tem até dono da ministro VaiDebet. do Supremo. Que Tá na Grécia. Tá na Grécia. Exatamente, junto com... Tá num barcão lá com o Os Gustavo três. Lima. Tá. Inclusive o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também tá na festa do Gustavo Lima. Gustavo Lima alugou um iate ali na Grécia para comemorar o aniversário dele, convidou algumas pessoas. Cássio Nunes Marques, ministro que inclusive vai decidir sobre o Twitter, tá lá no bar com ele. E o dono da VaiDebet está lá também. Não sei se ele eles tá lá estão na Grécia viajando, com o Gustavo estão Lima, viajando. mas Tá a lá. VaiDebet disse que ele tá viajando e não vai se manifestar. É uma empresa investigada também nesse nessa momento. operação. Exato. Tá. Bom, então a Deolane foi presa nesta manhã, a mãe dela também foi encaminhada à delegacia, inclusive passou mal, teve que ser levada para o hospital depois, mas o ponto é que a Deolane segue detida neste momento. A defesa dela divulgou uma nota, disse que é um absurdo, que vai entender primeiro o que está acontecendo, já que não teve acesso ao inquérito total, mas a Deolane se manifestou, escreveu uma cartinha lá na delegacia e a gente vai ler essa carta que agora, para quem está na live, está acompanhando, essa é a carta que a Deolane escreveu de próprio punho. Eu vou ler só uma parte aqui dessa carta. Abre aspas aqui para Deolane. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei crimes. Confesso para vocês que estou destruída ao ver minha mãe passando por tamanha humilhação. E aí ali no fim ela até faz uma brincadeira. Esquece que a mãe tá enquadrada, só para descontrair. Bom, então a Deolane Tem uma Bezerra... frasezinha final ali que é importante, Gui. Enjaulada. Bom, enjaulado. e lembrando, todos os impostos estão pagos. Bom, veja como houve uma separação, Ronald, na operação. O Gustavo Lima, ele não é alvo em nenhum momento. Não. E ele é garoto propaganda de uma empresa investigada. Isso pode acontecer com inúmeras pessoas. Ele não foi alvo em nenhum momento. Agora, por que a Deolane está presa? Qual o motivo da prisão dela? Onde que ela entra no meio desse esquema que a polícia desconfia muito que exista? Existe. O delegado não Onde que esclareceu entra isso? a Porque se ela está participação... presa é porque tem alguma coisa muito além do que a gente imagina. A citação é Vai apenas além de uma- está envolvida no esquema de lavagem de dinheiro. Mas não dá detalhes de que forma isso aconteceu. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que vai além de você se passar ali de um garoto propaganda ou de uma garota propaganda. Mas ele deixou Porque uma ponta solta. se ela fosse uma garota propaganda de determinados jogos em algum momento e tal, e tivesse a operação... Não é e só ela, a imagem. Se fosse só a imagem, ela estaria na mesma situação do Gustavo É Lima. isso aí. Não é? Mas parece pelo que... Tem alguma Qual coisa é a ponta além. solta, Qual Gui? foi a ponta? A ponta solta é que o delegado falou que a lavagem de dinheiro, principalmente para compras de bens, deixaram rastros. Um dos rastros, por exemplo, pode ter sido o carro da Deolane Bezerra que foi apreendido. Tanto o avião, Senão que não era seria do Gustavo apreendido. Lima, não é mais. Ou seja,
Talvez esse carro de nome agora da Deolane Bezerra foi apreendido porque ali o policial, a delegacia, os investigadores entenderam que havia um rastro da lavagem de dinheiro na aquisição daquele veículo. Não necessariamente o carro, porque se você identifica um rastro de lavagem de dinheiro da pessoa X, você como autoridade policial solicita o bloqueio dos bens como um todo. Não só daquele carro, entendeu? É que foi o único bem, né? Exatamente. O dela foi o único bem. Pode ser o que encontrou, que a polícia encontrou como bem. Não é? E a polícia pediu um bloqueio total aí de 2 bilhões em relação a todos os investigados. 2 bilhões de reais para esses 19 mandados de prisão e os 24 de busca e apreensão. E por que a Deolane é tão falada, né? Ela já se envolveu em outras polêmicas, inclusive de lavagem de dinheiro. Em 2022, houve um mandado de busca e apreensão contra ela, não de prisão, na mesma situação. Investigação da polícia de lavagem de dinheiro, só que aí nessa ocasião em jogos de apostas, como a Bet que a gente estava falando por aqui. Nessa ocasião, mandado de prisão, 2 carros delas foram apreendidos. A investigação continuou, mas a justiça não conseguiu provar absolutamente nada. E aí o que aconteceu em 2022? Esse caso, o inquérito foi arquivado e os veículos foram devolvidos a Deolane Bezerra. Esse ano teve um fato também curioso, que foi revelado na semana passada aqui, naquela conversa na ocasião do carro dela apreendido com o filho, em um momento em que ela foi vista dentro de uma comunidade lá no Rio de Janeiro com um colar chamativo pra caramba, vocês se lembram disso? Um colar de um traficante que é procurado pela polícia lá do Rio de Janeiro. Um traficante em que há mandados de prisão em aberto contra ele. Um colarzão em que ela colocou ali e ficou ostentando, mostrando e tal. A polícia, quando a viu com aquele colar, acendeu um alerta. Falou, pô, esse colar é do traficante tal. Como é que ela tá com esse colar e tal? Ela foi para uma festa de aniversário de quem e tal? Abriu-se até uma investigação na época para tentar rastrear esse traficante. Foi em fevereiro desse ano. Ela colocou no pescoço o cordão do líder ali do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A polícia investigou ali a relação dela com esse traficante e ela comentou esse caso, disse que não sabia do que se tratava, que ela colocou ali um cordão por uma homenagem ao Complexo da Maré no Rio de Janeiro. A gente está vendo a imagem agora. Independente de qualquer coisa, ela, assim, no lugar em que ela estava, mostra que ela tem uma certa proximidade com algumas pessoas, né? Eu não estaria num ambiente daquele. Acho que o Ronald também. O Ronald também não, o Guilherme da mesma forma. Muito menos com um cordão no pescoço. Não por ser uma periferia. Jamais interprete de uma forma equivocada. Mas por ser em um ambiente em que há traficantes comemorando determinadas coisas ali. Então é um ambiente que não é pra gente. Tem uma simbologia disso Exatamente. Tá no pescoço dela. Ir a comunidades no Rio de Janeiro para participar de evento, de baile, dessas coisas, que é isso? é até ponto turístico. É um roteiro. Claro. É um roteiro do Rio de Janeiro. Então isso não tem ninguém nem a mais nem a menos isso aí. A questão é a conexão que você faz a partir do momento que está lá. E aí tá a conexão no pescoço dela. Exatamente. Então aí abre uma brecha para você começar a imaginar algumas possíveis consequências em cima dessa operação de hoje. Porque você falou lavagem de dinheiro, de jogos ilegais, colocando o dinheiro do jogo ilegal no jogo legal. E o jogo ilegal, muitos jogos ilegais são coordenados também pelo crime organizado. Com certeza. Não é? Então há uma conexão aí que a polícia conseguiu estabelecer, que a gente ainda não tem ciência, mas que talvez saibamos nos próximos dias do que se trata. É isso, muito provavelmente. Não foi igual o Ronald reforçou aí, eu coloquei também, não foi um mero uso de imagem. A empresa tal, a Vai de Bet, contratou a Deolane para fazer uma ação. A polícia olhou aquilo e falou, se ela fez a ação como garota propaganda, vamos prendê-la. Não, senão teria ação contra o Gustavo Lima também. Sim, exatamente. E não teve. Então tem coisas além aí. É isso. É isso, a gente vai continuar aguardando e qualquer novidade a gente traz aqui. Ok, Guilherme, muito obrigado, viu? Valeu, Joãozão. Um abração para você, Até. querido.